Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respeitados irmãos, hoje preferimos comentar um pouco a respeito dos programas passados numa das televisões onde o Sheikh Noor fez parte. E infelizmente existem comentários, ou seja, vemos comentários por aí a tentarem denegrir a imagem do Sheikh Noor Mecupa e a imagem do Islã. Por isso que preferimos desta vez tentar dar um pouco de comentário a respeito do que aconteceu. Primeiro vamos começar mesmo com a questão de Jesus ser gay. Muita gente não percebeu, não compreendeu o porquê de Sheikh Noor ter agido daquele jeito, ter dito aquilo que ele disse. Na verdade, o ambiente em que Sheikh Noor se encontrava não era um ambiente propício, pois as provocações vinham de todos os lados, quer do lado dos apresentadores, assim como do lado dos comentaristas ou comentadores ou convidados, neste caso, os ditos pastores. Portanto, o Sheikh Noor já não tinha nenhuma outra saída senão ter que responder também ofensa por ofensa, razão pela qual que o programa chegou a ter aquele nível, não é, preocupante. Isto é, não conseguimos ter ensinamentos, não conseguimos aprender quase nada naquele programa. E vamos atentamente escutar estes pronunciamentos do apresentador. Sheikh Noor, ok, muito obrigado. Sheikh Noor, rolam histórias que o profeta Mohammed, ele matou pessoas, ele até por acaso tinha uma espada, e ele era um guerreiro, era um soldado, porventura era um soldado, matava pessoas, e por sinal ele se envolveu sexualmente com uma menor de idade, com uma criança, entre aspas. Considera um indivíduo como Maomé, o profeta... Deixa. Então seja educado. Portanto, aqui vocês podem ver que o apresentador, o moderador, faz uma pergunta provocativa e sem ele passar a palavra para aquele que é o convidado, neste caso o pastor, pois o apresentador ainda estava a conversar, estava a falar, direcionava-se ao Sheikh Noor e o convidado, neste caso o dito pastor, arrancou a palavra ao moderador e acrescentou algo que o moderador não disse. Ele disse o seguinte, que eu estou para retificar a pergunta dele. Tem que falar no microfone. Pega o microfone. Você não está dizendo. Não assim. Para mim. Não assim. Quero retificar a questão dele. Quero o microfone, pega. Estou a retificar a questão dele. Okay. Ele não violou a menina. Ele viveu com a menina. Maritalmente. Maritalmente, dizendo que está a lhe esperar até crescer enquanto lhe pica. Ok. Certo. Portanto, aqui nós vemos que o ambiente já estava conturbado, pois o Sheikh Noor, ou seja, o moderador, ele diz que o profeta Muhammad envolveu-se sexualmente com uma criança, era um guerreiro, tinha espada, matava pessoas, não colocou aqui a palavra violação. Mas quando este dito pastor leva a palavra ou arranca a palavra ao moderador, ele acrescenta dizendo que eu quero retificar assim, o profeta não violou, mas sim viveu maritalmente com a menina, dizendo que está à espera dela crescer enquanto lhe pica. Isto, vocês podem notar que foi uma ofensa muito grande para a figura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmo se fosse a mim, não teria que não poderia me segurar, porque já que ofende ao profeta e num programa como aquele, onde a situação fica de facto muito tensa, você acaba explodindo de qualquer maneira. Portanto, vamos ainda terminar a pergunta do moderador, ou seja, do apresentador. Sheikh Noor, ok, muito obrigado. Sheikh Noor, rolam histórias que o profeta Mohammed, Jesus... Ok. A minha pergunta Deixa, venha. Tudo bem. Entrega o microfone. Tudo bem. A minha pergunta é... Ele está comigo. Um homem de Deus... Fica tranquilo. Tudo bem. Um homem de Deus com essas características todas, Exatamente. com essas ações todas, Exatamente. considera-se um homem verdadeiro? Exatamente. Se você, por exemplo, se você falar... Então, aqui vocês podem perceber, o moderador diz que com estas características todas, considera-se um homem verdadeiro, um homem de Deus com estas características todas. Isto é, o profeta Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como tinha espada e envolveu-se sexualmente com uma menina, não é? Casou-se, nesse caso, com uma menina, considera-se este homem como um verdadeiro homem de Deus.
Olha, na verdade, a resposta já estava na ponta da língua, acredito eu, na ponta da língua do Sheikh Nur. Mas porque o ambiente ficou um pouco conturbado, obviamente que o Sheikh Nur também partiu para uma resposta não muito boa, a priori, né? Devo dizer a priori, para quem assistiu o vídeo completo pode perceber que o Sheikh Nur depois acabou dando respostas positivas. Mas aqui a priori o Sheikh Nur Mecupa, ele foi, não é, respondeu aquilo que foram as provocações do moderador, assim como do seu convidado. Portanto, eu aqui não estou para repetir o que o Sheikh Nur disse, o que o Fulano Xixi disse, apenas estou para esclarecer, se calhar algumas dúvidas ficaram, não é, nas mentes das pessoas. Olha, moderador, não sei qual é o seu nome, assim como aqueles que ficaram com alguma pulga por detrás da orelha, devo dizer assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de forma muito resumida, ele não só foi profeta e mensageiro. O profeta Muhammad foi um estadista. Estamos a falar de um presidente de uma nação. E como todos vocês sabem que uma nação possui ministérios. Ministério da Defesa, Ministério das Finanças e por aí vai. E o profeta Muhammad, sendo um estadista, eu até diria que foi um favor ele ter só uma espada. Ele deveria ter espadas. Deveria ter, sublinhe, deveria ter espadas. Porque ele é comandante-chefe. O profeta Muhammad foi um comandante-chefe. Se nós hoje formos para a Ponta Vermelha, não iremos encontrar só uma arma. Não iremos encontrar tantas armas. É o exemplo que eu estou a dar. Porque estamos na casa do chefe de Estado. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, para que serve o Ministério da Defesa? O Ministério da Defesa não serve para matar pessoas. O Ministério da Defesa serve sim para defender a soberania da sua nação, para defender a sua nação. Portanto, se o profeta Muhammad possuía militares, era mesmo para defesa e não para matar. Se o profeta Muhammad possuía espada, era para sua defesa e não para matar as pessoas. Portanto, a resposta está aí. Sim, senhor, o profeta tinha uma espada e foi isso foi do menos. Ele deveria ter espadas porque aquelas espadas não eram, ou seja, aquela espada não era para matar as pessoas, mas sim para se defender. Por que era para se defender? Como alguns sabem que os muçulmanos em Meca suportaram perseguição, tortura e mortes durante 13 anos. E quando eles se refugiam para Medina, deixaram para trás muita coisa sua. Por quê? Porque eles foram forçados a saírem de Meca. E quando chegam em Medina, institui-se esta nação e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam torna-se líder de todos eles, ou seja, de toda a nação. Então houve a necessidade de eles responderem e contra-atacarem, ou seja, defenderem-se e contra-atacar, que é para poderem garantir a soberania da sua nação. Prova, Corão 22, versículo 38 a 40. Vou aqui ler. Diz assim: na verdade, Allah defenderá os crentes. Certamente Allah não ama a nenhum traidor ingrato. Esse é o versículo 38. 39. Permissão de retaliar é dada àqueles que são combatidos porque eles foram injustiçados. E certamente Allah tem todo o poder para lhes dar vitória. 40. Esses são aqueles que foram expulsos de suas casas injustamente só porque disseram nosso Senhor é Allah. Paro por aí. Aqui está a prova clara e evidente de que os muçulmanos apenas estavam a defender, eles não estavam a atacar a ninguém. Ou seja, o armamento que eles tinham não era um armamento para atacar, mas sim para defenderem-se e contra-atacarem-se caso fosse necessário. E eu vou lhe mostrar mais uma prova, Corão 60, versículo 8. Eu vou aqui correr, Corão 60. Corão 60, versículo 8. O que é que Allah diz? Allah diz no seu versículo 8, no Corão 60, versículo 8, Allah diz: Allah não vos proíbe
quanto aqueles que não vos combateram na religião e não vos expulsaram de vossas casas, se serdes bondosos com eles e atuardes equitativamente com eles, certamente Allah ama os que atuam equitativamente. Não sei se percebeu, ó estimado moderador, apresentador e todos aqueles que talvez tenham alguma dúvida. Allah está a permitir que haja uma convivência pacífica com todos aqueles que professam e não professam a religião islâmica. Haja uma convivência pacífica, mas isto não é aplicado àqueles que expulsaram os muçulmanos. Neste caso, aqueles que atacaram os muçulmanos, a estes não pode se dar o mesmo direito. Portanto, caros irmãos, o profeta Muhammad, a sua espada e as espadas dos muçulmanos no geral que eles tiveram, não era para matar, mas sim para defender e contra-atacar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha uma espada, conforme disse o moderador, o apresentador, uma espada, isto foi, digamos, como eu disse, do menos, ou de menos. Ele devia ter várias espadas, porque era para sua autodefesa. Agora, se considera este homem não ser homem de Deus, veja o que Jesus também teve, ou mandou comprar. Vou aqui citar o Lucas 22, versículo 36 a 38. Diz assim, 36. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, escute, é Jesus quem está a dizer, o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. 38. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Sabe, eu quero que vocês percebam esta parte. Quando Jesus bíblico percebe que já estou agora em perigo, serei perseguido, o que ele disse? Ele ordenou aos seus discípulos para que vendessem o que eles tinham e comprassem espada. Aquela espada, sabe, era para o quê? Era para autodefesa. Era para autodefesa. Vamos, Lucas 22, versículo 49 e 51. Diz assim, e vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. Olha, os que estavam com ele, neste caso os discípulos, viram que a multidão de inimigos veio e lançaram esta pergunta, porque eles já tinham as suas espadas. E devo dizer que essas 2 espadas talvez nem eram suficientes. Talvez o Jesus bíblico confiava já nos milagres, porque trouxeram 2 espadas, ele disse, basta, vai dar para a gente se defender com elas. Portanto, quando a multidão chega, quando os inimigos chegam, um dos que estava com Jesus pergunta, e vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos com a espada, feriremos a espada. Isto é, podemos começar a fazer trabalhar agora a espada, nesse caso, cortarmos esse pessoal. 50 diz, e um deles serviu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Ali mesmo, está a perguntar, Jesus antes de responder, já estão a tirar a espada e cortou a orelha. Ué, né? Cortou a quem? Cortou aos inimigos. Mas o Jesus viu que aqui a situação não é das boas. Porque os inimigos são muitos e nós só temos 2 espadas. Não, o que temos que fazer aqui é render. Eu tenho que render. Fez o quê? O que ele fez foi, e respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus disse, não, chega, não vale a pena. E pegou a orelha e voltou, fez voltar no seu lugar. Sabe, através deste episódio, ou a partir deste episódio, você deve perceber que mesmo Jesus teve espada, tinha espadas para poder se defender, não para andar a matar as pessoas. E aqui a Bíblia até diz que um dos que estava com Jesus cortou a orelha. Agora, você tem como mostrar quantas pessoas o profeta Muhammad matou com a sua espada? Mencione uma só pessoa e um verso do Corão que diz, o profeta Muhammad através da sua espada matou fulano X ou matou uma pessoa. Mostre, não existe. Por quê? Era uma defesa, não é? Agora, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envolveu-se com uma criança sexualmente.
Não, o profeta casou-se e não se casou com uma criança, casou-se com uma adulta. Eu vou recorrer a um exemplo. Vamos lá. Temos aqui alguém que, pronto, ele aprecia uma menina, uma mulher. E esta mulher está a estudar, ainda é aluna. Vai pedir a mão desta aluna, ou seja, vai pedir a mão desta menina e diz: eu quero casar-me consigo. E os pais dão uma condição: tu vais te casar com a nossa filha quando ela se tornar médica. Neste momento ela está a fazer uma formação, mas quando ela se tornar médica, então você vai se casar com ela. E o tempo passou, a menina tornou-se médica. Depois dela se tornar médica, o homem vem, casa-se com esta menina. Casou-se com a aluna ou casou-se com médica? Obviamente que ele casou-se com uma médica, né? Mas foi pedir a mão desta médica quando ela ainda era aluna. Foi isso que aconteceu com o profeta Muhammad. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu a mão da Aisha quando ela tinha 6 anos. E quando que ele se casou com ela? Quando ela tinha 9 anos. Quando é que se casa, ou seja, com 9 anos ela ainda era criança ou já era adulta? A resposta é que ela era já adulta. Adulto aqui não podemos perceber só em termos de idade ou faixa etária, não é? Porque se você for a ler no Sahih al-Bukhari, no seu hadith 3894, diz que foi a própria mãe que foi buscar a Aisha no lugar onde ela se encontrava e foram realizar o casamento. O que quer dizer que os pais são os responsáveis máximos de conhecerem se a sua criança já é adulta ou não é adulta. Se os pais disseram, ou seja, consentiram e realizaram o casamento com o profeta Muhammad quando ela tinha 9 anos e não realizaram quando tinha 6, porque viram que aos 6 anos ela ainda era criança e aos 9 anos já havia chegado a sua idade adulta para se casar. E nós podemos, ou seja, as pessoas comparam as idades, as culturas, os climas com o que nós vemos hoje. Hoje, quando você vê uma menina de 9 anos, começa a perguntar: o profeta casou-se com uma menina de 9 anos assim mesmo? Não, nós temos que perceber o contexto, não é? São os climas. São as épocas, as eras também, não é? São os países, a cultura. Isso tudo tem que estar condensado nos nossos pensamentos, que é para podermos concluir que, na verdade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não se casou com uma menina. Portanto, este jovem que diz que o profeta estava com a menina, deixando que ela crescesse enquanto lhe pica, isto é um insulto. Este jovem insultou, ofendeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas porque nós somos pessoas pacíficas, perdoamos a ele. Sinta-se perdoado, jovem, mas deve aprender mais, deve procurar saber mais sobre a história islâmica, porque senão vai cair no ridículo. Leia, para aqueles que querem ler, procurem o hadith do Sahih al-Bukhari, no hadith 3894, onde ver que o profeta não vivia com Aisha. Não, o profeta viveu com Aisha depois de casar-se com ela, porque somos proibidos a manter relação sexual com alguém antes do casamento. E o profeta, como exemplo de nós, como é que ele poderia recorrer a esta ação, neste caso adultério, o que ensinaria a nós como muçulmanos? Portanto, sinta-se perdoado, jovem, mas aprenda mais e procure, não é, sobre o Islã, e vai encontrar a doçura do Islã, e acredito que um dia você pode vir a se reverter para o Islã. Respeitados irmãos, há aqui uma reflexão muito grande que nós temos que trazer nas nossas mentes. Quando a gente ouve dizer 9 anos, corremos logo para o nosso tempo, o nosso contexto. Mas também nós podemos ver que nos tempos atuais, a legislação que nós estamos a seguir não é legislação divina, não é a legislação de Deus, é a legislação humana. O que é que diz a legislação humana? Diz que uma pessoa torna-se adulta quando tiver 18 anos. Mas você há de encontrar mães solteiras com os seus 13 anos, com os seus 10 anos. Já é uma mãe solteira, já é uma mulher que está grávida e já está à espera de um bebê, ou já tem um bebê.
Isto as pessoas não falam. Isto as pessoas não contestam. Casamento contesta. Adultério não contesta. Nós encontramos hoje pessoas que se abstiveram, não é? De casar, não casam. Temos o caso de 1 Coríntios 7, versículo 8, onde Paulo diz que eu gostaria que as viúvas e as solteiras vivessem como a mim, que não casassem. Paulo não se casou, mas ninguém fala dele. Ninguém contesta ele. Portanto, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou com esta menina, os primeiros a contestarem deveriam ser os cristãos daqueles tempos. Os primeiros a contestarem deveriam ser os judeus daqueles tempos. Por que nós não encontramos em nenhuma parte escrita dos judeus passados a contestarem o casamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Porque era a cultura deles. Naquela altura, casar-se com esta idade era algo normal. E nós estamos anormalizando, querendo comparar os tempos passados e os tempos presentes. Mas, ao mesmo tempo, ou seja, e em contrapartida, nós não reclamamos quando ouvimos que Paulo não se casou. Não reclamamos, não falamos nada. Como é que uma pessoa com idade já avançada, depois dos 18 anos, você tem necessidades? Ou seja, mesmo depois da sua adolescência, você já tem necessidades biológicas. Como é que esta pessoa viveu? Ele não é Jesus. Jesus até pode-se perceber, pode-se compreender. Ele não é Jesus. Ele foi apenas uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. Como é que ele suportou viver desde a sua idade, ou seja, desde a sua adolescência até a morte? Como é que ele conseguiu viver sem preencher esta grande necessidade biológica? Ninguém fala, ninguém contesta, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque casou-se com Aisha, é motivo de várias contestações. Temos ouvido que os das outras confissões religiosas, aqueles que ficam sem se casar, acabam abusando crianças sexualmente. Não se fala disso, até esconde-se. Mas o profeta Muhammad, que casou, não violou, não abusou, mas sim casou-se, é motivo de contestações. Portanto, respeitados irmãos, isto é sinal de que tudo aquilo que é bom é motivo de farpas, é motivo de zombaria, mas tudo aquilo que é feio é acobertado. Por isso, para terminar este episódio, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para todos vocês. Mostrem-me dentro da Bíblia, assim como dentro do Corão, um versículo que proíbe o casamento com alguém dos seus 9 anos. Porque para a gente contestar uma certa ação, é preciso que nós tenhamos alguma legislação que proíbe. Então, eu gostaria de desafiar a todos, ou seja, de lançar esta pergunta para todos. Mostre um versículo dentro da Bíblia, assim como dentro do Corão, que diz que casar com 9 anos, ou casar uma menina dos seus 9 anos, é proibido. Aí nós talvez saberíamos que o profeta Muhammad fez algo proibida. Mas mesmo assim, não seria o profeta Muhammad a fazer coisa proibida. Quem deveria fazer coisa proibida seriam os pais, porque foram os pais que permitiram este casamento. Respeitados irmãos, ponham a mão na consciência e deixem de lançar farpas contra a pessoa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respeitados irmãos, depois desta curta explicação, acredito que não é o suficiente, ou seja, não é suficiente, mas pelo menos deu para se perceber. Vamos passar para a outra parte do vídeo, onde achei também interessante vir comentar um pouco a respeito dele. Vamos acompanhar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Espera, estou a pronunciar, vai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi um profeta, segundo eles, profeta deles, porque não é reconhecido, nós não reconhecemos, não conhecemos. Foi católico, primeiro ponto. Muhammad foi católico. Talvez Bai não conheça a história de Muhammad, mas Muhammad foi católico. Acredito que Bai sabe disso. Foi católico na sua juventude, quando tinha lá mais ou menos 15 anos, por lá ele foi católico. Depois, onde ele nasceu? Aonde? Em Meca. Aonde? Depois foi para Medina. Onde? Espera, pode falar. Eu estou a explicar. Explica. Foi católico. Porque nesse período já havia cristianismo, foi no período do Império Romano, então ele foi católico. Só que não gostou, então com 25 anos de idade, quando ele viaja para outra cidade de Medina, foi quando ele começou a ter revelações normais. Essas revelações a pergunta que eu agora, e ele acredita que essas revelações vinham de anjo Gabriel. Ele acredita, isso é uma questão dele acreditar. Okay? E ele não se... Certo. Respeitados irmãos, conforme podem ver, este pastor, ele traz aqui inverdades. Ele traz aqui
inverdades. Diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi um católico. Ora, catolicismo é cristianismo. Catolicismo é cristianismo. Ele diz que não conhece o profeta Muhammad, mas ao mesmo tempo diz que o profeta Muhammad era um católico. E se o catolicismo é cristianismo, e ele como pastor cristão, como é que diz que não conhece o profeta Muhammad? Ele conhece o profeta Muhammad, como é que ele afirma que foi um católico? Se afirma que foi um católico é porque conhece. Onde é que encontrou essas escrituras? Obviamente que deve ter encontrado essas escrituras nos livros cristãos, talvez. Este Muhammad que ele conhece diz que recebeu a profecia aos 25 anos. Este Muhammad que ele diz que conhece, que foi um católico, diz que aos 15 anos, ou seja, aos 25 anos ele viajou para Medina, onde ele começou a ter as suas revelações. Olha, perante esta tamanha mentira, nenhum muçulmano seguraria-se. Porque estamos aqui a transmitir uma mensagem para pessoas leigas na matéria. E começam, ou seja, pegam isto e vê, percebem e levam isto como verdade. Por isso que o Sheikh Nour interviu quase de forma consecutiva, interrompendo, porque estava a mentir. Era uma mentira, ou seja, mentiu de forma muito grande contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respeitados irmãos, o profeta Muhammad nunca foi católico. O profeta Muhammad não recebeu a profecia aos 25 anos. O profeta Muhammad casou-se aos 25 anos com a sua esposa Khadija radiyallahu ta'ala anha. Portanto, esta é uma das mentiras que este pastor conta diante, ou seja, em frente das câmeras. E acham que o Sheikh Nour havia de estar mesmo quieto diante dessas mentiras. Bom, isso depende de pessoa para pessoa. Há quem talvez poderia estar quieto, mas o caso do Sheikh Nour é outro, não é? Ele sentiu que a pessoa está a mentir contra o Islã, então preferiu interromper de forma sucessiva, que era para não continuar a mentir para as pessoas. Vamos ainda escutar outras mentiras que este pastor trouxe à tona. Acredita que essas revelações vinham de anjo Gabriel? Ele acredita, isso é uma questão dele acreditar. Okay? E ele não sabia escrever, ele não escreveu nada do que está escrito do Alcorão. Muhammad não escreveu o Alcorão. Ele recitava, são seus seguidores, seus sogros, tinha muitas mulheres, seus sogros, depois que escreveram o Alcorão, e houve uma guerra sangrenta por causa de liderança. Eu estou a explicar o Islã para vai perceber. Então, o Muhammad não pode... Você está a mentir. Você não está a explicar nada. Você estou a explicar o Alcorão. Mentiroso. Você está a mentir. Ok. Juro por Allah que você está a mentir. Por que eu estou a mentir? Você está a mentir. Católico. Tá bom. Por quê? Religião. Você conhece... Por que eu estou a mentir? Exatamente. Por que eu estou a mentir? Sheikh Nour, posso lhe ele está a perguntar? dizer que o Alcorão... Deixa ele perguntar. Portanto, é um ambiente não muito bom, foi um ambiente não muito bom. Ele diz que os que escreveram o Corão são os sogros do profeta Muhammad. Acertou quando disse que o profeta Muhammad foi um analfabeto, não sabia escrever, sim senhor, mas dizer que os que escreveram o Corão foram os sogros do profeta também foi uma grande mentira, pois nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha um escriba chamado Zayd ibn Harith. Este Zayd ibn Harith foi a pessoa que esteve lado a lado com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quando fosse revelado um verso do Corão, um capítulo do Corão, alguma parte do Corão, o profeta recitava para Zayd ibn Harith e ele escrevia, e depois o profeta dizia, como não sabia ler nem escrever, o profeta dizia: leia isso que eu te ditei, que é para eu ouvir, perceber se de facto escreveste do jeito como eu te ditei. Vejam a autenticidade do Corão. Mas ele disse que foram os sogros do profeta Muhammad. Está a confundir entre escrever o Corão e compilar o Corão, juntar o Corão. A junção do Corão foi uma junção que conheceu várias pessoas, né? Agora, escrever o Corão foram pessoas muito ínfimas que estiveram lado a lado com o profeta Muhammad, e a pessoa com mais destaque foi Zayd ibn Harith, a quem escreveu, ou seja, o escriba, não é, do profeta Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Vamos para mais uma mentira deste pastor. Estamos aqui a tentar esclarecer, não é? Porque senão as pessoas acabam ficando mesmo em dúvidas. Não tem paciência. Há uma coisa, por exemplo, o Alcorão está dividido. Tem Alcorão que tem livros a mais, tem Alcorão com livros a menos. Mas também na Bíblia existe. Temos Sunni. Qual é esse? Sunni foi acrescentado à Bíblia 100 anos depois. Qual? De Muhammad ter morrido. Qual? Sunni. Sunni, Vai, qual é esse? Não é sunita, vai? Não Vai, ok, não é tem, sunita. não Tá bom, tem. vai, não é Você- sunita. é que você está Espera, mentindo. vai, não é sunita. O problema é que... Vai, é sunita ou não é sunita? Me responde, vai, não é O sunita. problema é... Vai, é sunita. Então, o seu Alcorão está a mais. O Alcorão do xiita está menos. Por que a disputa então entre sunitas e xiitas? Não tem nenhuma dois grupos disputa. lá. Não Por tem quê? nenhuma disputa. A pergunta é... Vamos lá fazer uma coisa... Bom, aqui nós notamos mais uma mentira quando o pastor afirma que existe diferença entre o Corão dos xiitas e o Corão dos sunitas. Esta é mais uma mentira que tem sido propalada não só por ele, mas sim por várias pessoas. Aliás, até porque alguns muçulmanos pensam que de facto existe uma diferença entre o Corão dos Shia e o Corão dos Ahlus Sunnah wal Jama'a. Devo esclarecer ao pastor e devo esclarecer aos outros que têm o mesmo pensamento, que têm este tipo de pensamento, dizer que o Corão dos xiitas, ou seja, esta informação de que os xias têm um Corão diferente dos Ahlus Sunnah wal Jama'a, foi algo escrito por um certo um homem persa. Alguns autores, ou seja, conhecedores, dizem que foi um persa, outros dizem que foi um indiano. Isto encontra-se num livro chamado Dabistanul Madahib, ou Dabustanul Madahib. No livro Dabustanul Madahib, o autor disse que o Corão dos Shias tem 2 surates a mais. Neste caso, o Suratul Wilaya e Suratul Nurain. 2 surates a mais. Enquanto que no Corão dos Ahlus Sunnah wal Jama'a são aqueles 114 surates que nós conhecemos. E aqui o pastor diz assim, que se você é sunni, o seu Corão está a mais. E se você é shia, o seu Corão está a menos. É uma mentira. Se ele tivesse lido este livro da Bustan al-Madahib, poderia perceber que o Corão que é dito que está a mais é o Corão dos shias, não dos Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mas devo dizer que isto apenas são relatos de pessoas. Na verdade, o Corão dos shias e dos Ahlus Sunnah wal Jama'a não existe nenhuma diferença. Por que este autor fez isto? Por que isto propagou-se tanto assim? Propagou-se tanto que era para a seita Kiwani, existe uma seita Kiwani, esta seita queria estar acima dos Ahlus Sunnah wal Jama'a e queria estar acima dos Shias. Por isso que trouxeram este tipo de acusação que era para a seita Kiwani estar acima destas duas, digamos, desta seita Shia e dos Ahlus Sunnah wal Jama'a. Portanto, está a mentir, é uma mentira, por isso que o Sheikh Nur disse que está a mentir. Repetiu por várias vezes que este indivíduo está a mentir e de facto está a mentir. E ele fez uma pergunta interessante: por que existe a disputa entre Shias e Sunni? Esta pergunta eu dou nota 20, não é? Porque, na verdade, nós temos, através das mídias, temos assistido, não é? Disputas entre estas duas seitas, podemos assim chamar de seitas, mas o xiismo é mais seita que o Ahlus Sunnah wal Jama'a, porque nós estamos alinhados com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A seita não deve ser entendida como se estivéssemos aqui a lutar para cada um fazer prevalecer o seu Corão. Não. Os conflitos devem ser percebidos deste jeito. Os conflitos não estão a acontecer porque cada um quer puxar o seu Corão para estar acima do outro Corão. Não. Porque nós usamos o mesmo Corão. Os conflitos
partem, não é, das ideologias. Pode ser ideologias políticas, não é, econômicas e tudo mais, mas isto não tem nada a ver com o Corão. Dizer que há conflito, existem sim senhor conflitos, não é, ideológicos, conflitos doutrinários, mas o Corão dos Shias e dos Ahlus Sunnah wal Jama'ah não existe nenhuma diferença. Não há Corão que está a mais e não há Corão que está a menos. Estes ditos surates, An-Nurayn e Al-Wilaya, são surates que se encontram nesses livros, desses comentadores, desses escritores, mas dentro do Corão dos Shias você há de perceber que não existem estes surates ditos que estão lá dentro do Corão dos Shias. Portanto, respeitados irmãos, poderíamos aqui ter comentado mais e mais coisas, mas o tempo nosso não nos permite. No último programa, no programa onde o Sheikh Nour Mekupa iria se despedir, houve quem insultou ao Sheikh Nour, assim como aos muçulmanos, e os muçulmanos ficaram muito ofendidos. Mas isso não é caso para a gente se ofender, porque quem está na verdade vai sempre sofrer perseguição, vai sofrer sempre insultos. Portanto, as outras coisas nós temos que descontar. Agora, a última parte que eu quero aqui trazer é sobre o Sheikh Nour Mekupa ter dito que Jesus Cristo foi um gay e Paulo foi um gay. Exatamente. Considera-se um homem verdadeiro? Exatamente. Se você, por exemplo, se você falar como ele falou de Jesus, por exemplo, Jesus, Paulo, sim, os evangelhos bíblicos qualificam eles como gays. Como gays dormiam com jovens. Onde é que está escrito isso? Agora é que vamos começar. Agora é que eles vão falar. Agora quero ouvir eles. Se conhecem pelo menos isso e ouviram que Jesus era gay, dormia com um jovem rico da Betânia. Pastor Antônio. Calma. Eles estão aqui. Então vamos ver. Jesus era gay. Gay. Paulo, gay. Paulo gay também. Moisés também. Deixa, calma. Não me coloca aí. Então vamos no Muhammad. Depois, você sabia que Maria tinha quantos anos? Não. Sabia? Mas não sabia. 12 anos. Quando casa? Sabia disso? Mas ela não nasceu do ventre, ela nasceu do Espírito Santo, entenda, Maria, mãe de Jesus, ela casa com quem? José, com quantos anos? 12 anos. Teve Jesus com quantos anos? Não sabemos. Então, eles é que hão de dizer, eles é que estão aqui para nos dizer. Esses dois que estão aqui, vou respeitar o tempo dele, hão de nos dizer, Jesus era gay ou não? Paulo, que ele segue na Bíblia dele, aquele leu o livro de Paulo, ali. Paulo que está na Bíblia dele. Jesus nunca conheceu a Bíblia, já falamos disso, né? Paulo era gay. Atrás nós vimos os motivos que fizeram com que este debate fosse um debate tenso. Foi porque havia lá 2 apresentadores e 2 pastores que todos eles quase comungavam dos mesmos ideais. E estava apenas um muçulmano e sentiu que estava sozinho o muçulmano, obviamente. Então, agrediram ao muçulmano e o muçulmano também partiu para a agressão. Entre aspas, não foi muito bem agressão aquilo, porque o Sheikh Nour só faltou-lhe trazer as provas. E eu aqui vou tentar fazer perceber a vocês que aquilo que o Sheikh Nour disse tinha, sim senhores, suas razões. Por que o Sheikh Nour disse que Jesus era gay, Paulo era gay? Jesus era gay, ou seja, Paulo era gay. Conforme vimos na sua primeira carta aos Coríntios 7 ou 8, ele disse que preferia que as pessoas não se casassem. E se ele chegou a ter uma certa idade, ou seja, até a morte, sem se casar, quer dizer que alguma coisa nós temos que desconfiar deste homem, né? Portanto, não é afirmação, mas sim são dúvidas que podem pairar. Agora, quanto a Jesus, o Sheikh Nour Mekupa muito bem disse que isso vem nos evangelhos. O que faltou foi trazer as provas destes mesmos evangelhos. Apenas isto foi o que faltou. Nós podemos ver no João 21, versículo 7. João 21, versículo 7. João 21, versículo 7 diz o seguinte: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Respeitados irmãos, estes pequenos versos são versos que são levantados por aqueles que estudam a história. Aqueles que também lançam um olhar de desconfiança para a figura de Jesus Cristo. Atenção que quando a gente fala de Jesus Cristo, estamos a falar de um Jesus bíblico. Porque o nosso Isa, alayhi salatu wassalam, é uma figura que nós sempre honramos e respeitamos. Por isso que o Sheikh Nur disse que Jesus, aquele Jesus que teve seu pai José, se vocês forem a escutar bem, a recapitular aquilo que o Sheikh Nur disse, Jesus teve pai. E nós, como muçulmanos, acreditamos que o Jesus que nós acreditamos, né? Acreditamos que Jesus não teve pai. Portanto, o Jesus que o Sheikh Nur refere-se como gay é um Jesus que teve pai e até teve irmãos, né? Que fique bem claro isto. E as pessoas começaram a crucificar o Sheikh Nur, dizendo que o Sheikh Nur desrespeitou a figura de Cristo. Não. O Sheikh Nur muito bem sabe que a figura de Jesus, Isa, não deve ser desrespeitada. Mas um Jesus que teve pai e teve irmãos, é este a quem o Sheikh Nur referiu-se, aliás, até porque não é Sheikh Nur, mas se são estudos que começam a criar este tipo de dúvida se era ou não era gay. Por isso, quando vocês forem a escutar bem o vídeo do Sheikh Nur, ele pergunta, Sheikh Nur não era gay, mas ao longo da sua locução, ele foi afirmar que Jesus era gay. Na verdade, o objetivo não era este de afirmar, mas sim lançar uma pergunta para os pastores. Por isso que o Sheikh Nur disse também, né, que os pastores estão aqui, vão nos explicar. Vamos para Marcos 14. Marcos 14 para finalizar. Marcos 14, versículo 43 a 52, se a memória não me trai. Diz assim, e logo, ou 52, 43 diz, e logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes, saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram, e certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Aqui é onde aparece uma pergunta, pois Jesus tinha um discípulo a quem ele amava, e aqui, no momento em que ele é preso, estava a seguir-lhe um jovem envolto no lençol nu. Então, a quem ele amava, o discípulo a quem ele amava, que não se revelou o nome, deve ser este que o seguia quando estava nu. E por que estar nu e a seguir a Jesus Cristo? Logo, acabam tirando esta conclusão de que Jesus Cristo talvez era um gay. Atenção que não é uma afirmação, mas sim são estudos que os pesquisadores fazem e acabam chegando a estas conclusões. Nós, como muçulmanos, não entramos nesta confusão porque somos pela paz e honramos a figura de Jesus Cristo. Portanto, que fique muito bem claro que a figura que o Sheikh Nur citou como gay não é aquela figura que nós honramos como Isa alayhi salatu wassalam. Não, é uma outra figura e é personagem bíblico e não personagem do Corão. Respeitados irmãos, espero que com esta explicação tenha feito chegar algum conhecimento a vós. Qualquer falha é da nossa parte, da minha parte muito em particular, perdoem-me. E se ouviram, compreenderam aquilo que nós trouxemos, isso vem de Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah nos dê a maior e melhor compreensão destas pequenas palavras que nós aqui trouxemos. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.